E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma. Vai e faze da mesma. Pai bendito, Deus bendito, Pai do nosso Senhor Jesus, nos colocamos no aprendizado, nos colocamos essa noite para ouvir da Tua palavra, e a Tua palavra diz que bem-aventurados somos nós, porque temos liberdade para Te adorar, liberdade para ouvir, liberdade para nos manifestar em santidade, em glorificação, em louvor ao Teu nome. Fala conosco nesta noite, nos orienta, que o Teu Espírito tenha plena liberdade para falar às nossas mentes, quebrar conceitos, valores, projetos, ideias estabelecidas pela mente humana, e estabelecer valores e conceitos eternos, duráveis, permanentes, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. Senta, povo de Deus. Olha aí para quem está perto de você e diga: quem é o nosso próximo? É impressionante, porque a parábola do bom samaritano é uma das parábolas mais conhecidas pelos cristãos. Existem muitas instituições que têm esse nome, o bom samaritano. Até mesmo a nossa entidade de capelania, ela é chamada de Samaritans, que quer dizer samaritanos. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos a tendência a achar que estamos completos, que não precisamos fazer mais nada, que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é a única necessidade que você precisa. Porém, aquele doutor da lei, ele querendo questionar Jesus, querendo trazer um questionamento sobre Jesus, ele se apresenta diante de Jesus para fazer uma pergunta que geralmente ocupa a nossa mente, o nosso coração: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Alguém já parou para pensar sobre isso? Eu já aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, será que é o suficiente? Sim ou não? Por quê? A Bíblia diz em Romanos 10: se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto com a boca se confessa para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Aquele homem conhecia a lei de Moisés, ele conhecia todas as formas da lei, mas ele, quando chega diante de Jesus, ele tinha um questionamento para fazer: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Às vezes, irmãos, tem alguma coisa que está faltando na vida da gente, ainda tem um vazio que está lá, ó, incomodando o coração. Aí tem alguma coisa que ainda precisa ser completa, ainda tem alguma coisa que precisa completar a nossa medida, porque o nosso coração às vezes se entrega a Jesus, mas não se entrega ao nosso próximo. Às vezes nós aprendemos a amar a Deus, mas não aprendemos a amar o nosso irmão. Por quê? Porque Deus está no céu, e lá Ele está distante de mim.
Mas quando eu começo a olhar para o meu irmão que está ao meu lado, que tem defeitos, que tem problemas, que tem coisas que me perturbam e que ocupam a minha mente e o meu coração, aí eu sofro aquela situação, aquele pensamento. Será que eu devo amá-lo ou não? Para os judeus, amar o próximo ao judeu, era aquele que pertencia à sua tribo, à sua terra, que era circuncidado, que guardava a lei de Moisés. Sabe como é que eles chamavam os samaritanos? Cães. E a oração do judeu mais santo, mais piedoso, era a seguinte: Senhor, eu te agradeço, porque tu não me fizeste como os cães. Eu nasci em uma nação santa, em um povo escolhido. Tu me fizeste, Senhor, não como gentios, que não conhecem a tua lei, e nem me fizeste como as mulheres, que não conhecem os teus mandamentos. Era oração. Eles achavam que o próximo dele era somente aquele que estava igual a ele, no mesmo patamar, no mesmo nível. E sabe que isso, nos dias de hoje, ocupa muito tempo a nossa mente também? Pergunta aí de novo: quem é o teu próximo? É o teu marido? É o teu filho? É o teu pai? É a tua família? São aqueles que estão dentro da tua igreja? São aqueles que estão dentro da tua denominação? Quem é o teu próximo? É aquele que faz parte do teu círculo de amizade? Pois eu quero te dizer uma coisa: este era o mesmo pensamento deste doutor da lei. Mas ele chega para Jesus e faz um questionamento: quem é o meu próximo? É impressionante que Jesus não diz quem é o seu próximo, falando que são todos. Ele conta uma história, uma parábola. Preste atenção a essa parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. O caminho de Jerusalém para Jericó era uma distância de 28 quilômetros. Jerusalém ficava em cima, no Monte Sião. E a palavra Sião é uma palavra da terra, não é uma palavra hebraica, é uma palavra dos jebuseus, que significava monte. No hebraico queria dizer Tizion, e o significado dela é monte. Jerusalém fica no lugar mais alto, a 350 metros abaixo, numa distância de 28 quilômetros, passando por cavernas, por passagens estreitas e apertadas, ficava Jericó. É impressionante que os judeus até hoje, eles não creem que Jesus é o Messias, mas existe um hotel no caminho de Jerusalém para Jericó, que se chama Samaritano, o Bom Samaritano. E esse hotel até hoje, ele recepciona pessoas de outros povos, que vão conhecer Israel, e lá eles abrem as portas para recepcionar esses cidadãos de outras terras, de terras distantes, e colocaram o nome dele, o Bom Samaritano. Olha para quem está perto de você e diga: a verdade sempre encontra um coração sincero. Quando o coração não é sincero, a verdade não encontra amparo. Mas quando o coração é sincero, aí a verdade se manifesta e aparece. Está lá o Bom Samaritano. Esse homem vinha de Jerusalém, ele descia de Jerusalém. É impressionante, irmãos, que quando nós estamos em Jerusalém, nós estamos alegres, nós estamos cheios do Espírito Santo. Entenda Jerusalém como a igreja. Entenda Jerusalém como o ambiente que nós recarregamos as nossas forças, o ambiente onde a palavra de Deus é pregada, o ambiente onde o Espírito Santo se manifesta,
O ambiente aqui, onde nós temos liberdade para adorar, para louvar, para glorificar, para dizer santo, 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 para chorar, para liberar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E este lugar é a casa de Deus. É este ambiente onde nós nos reunimos e sentimos total vontade de abrirmos o nosso coração, rasgarmos a nossa vida. Mas quando nós saímos aqui e descemos para a nossa casa, para as nossas tarefas, para as nossas responsabilidades, é nesse meio termo que o adversário nos espreita. É neste caminho que o adversário está ali, observando, atento. E quando nós estamos neste caminho, qualquer um de nós pode ser vítima do adversário. Qualquer um de nós pode cair na mão desse adversário. A única arma que você tem para enfrentar esse adversário, sabe o que é? É quando nós estamos unidos, juntos. Mas quando nós estamos sozinhos, nós somos presos na mão do adversário. Olha para quem está perto de você e diga: não fique só na sua vida espiritual. Não fique só. Se algo está acontecendo que está lhe conduzindo em solidão, num caminho solitário, tome cuidado, é perigoso. Se algo está vindo sobre a sua vida, que está lhe levando para uma responsabilidade de você estar sozinho, tome cuidado. Procure se firmar, procure se proteger, procure se blindar em oração. Você não precisa estar só. Nós estamos aqui para interceder, para clamar. Todos os dias de madrugada estamos aqui orando pela sua vida, pela sua família, pela nossa nação, pela nossa igreja, pelos nossos ministros, porque nós não precisamos viver só. Deus está conosco e a igreja é a nossa família. Para Jesus, gente. Porém, quando ele segue esse caminho, em um determinado local, não se sabe se foi no começo, no meio ou no fim da jornada, os bandidos o atingem, o atacam. E uma coisa é verdadeira, ele tinha algo de valor que eles queriam tomar. Ele tinha algo que era importante. Ele tinha algo que despertou nos bandidos, nos ladrões. E a Bíblia diz que o ladrão não veio senão a matar, a roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E nesse caminho, o ladrão se manifesta para roubá-lo, para atacá-lo. Cada um de nós tem alguma coisa que o adversário inveja. Apesar dele ter vivido na luz, no brilho, apesar dele ostentar riquezas, apesar dele ter se mostrado a Jesus e ter dito a Jesus: todos esses reinos eu te darei, se tu prostrado me adorares. Mas ele tem algo que ele deseja de nós, ele tem algo que ele tenta tomar de nós, ele tem algo que ele tenta tirar de nós. Mas quando nós confiamos em Deus, Deus sempre tem livramento para a nossa vida. Jesus. Porém ele estava só. E na solidão dele, quando ele se recua, quando ele se vê na mão dos adversários, ele não tem como se defender. E aí o que acontece? Levam tudo que ele tem, espancam, machucam e o deixam meio morto. Quantos de nós já passamos por isso? Quantos de nós já fomos atingidos pelo inimigo de tal forma a pensar que nós íamos morrer espiritualmente? Quantos de nós já ficamos à beira do caminho esperando a ajuda de alguém? Uma ligação, um aviso, esperando uma mão amiga. E passa um momento, passa outro momento, a angústia aumenta, a solidão cresce. Nós pensamos que vamos morrer espiritualmente. Pensamos que Deus não se importa mais conosco. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus sempre tem um bom samaritano para entrar na tua vida e te ajudar. Deus sempre tem um filho guardado, reservado. Talvez aquele que não seja reconhecido pela sociedade, talvez aquele que não seja visto com bons olhos, talvez aquele que não tenha aquele respeito dos demais, mas que tem um coração segundo o coração de Deus,
que sabe ter compaixão daquele que está no sofrimento. Porém, neste meio tempo surgem duas pessoas. O sacerdote. O sacerdote representa a antiga aliança, a antiga lei. Representa aquele que conhece o mandamento, que conhece a palavra de Deus. Porém, na antiga aliança, para os judeus, o próximo era somente aquele que era também da sua estirpe. Por exemplo, o próximo de um sacerdote seria outro sacerdote. Olha para quem está perto de você e diga: pare de estabelecer conceitos e valores humanos sobre a vida espiritual. Não existe conceitos humanos e valores humanos na vida espiritual. O que é horizontal é para ser tratado na terra. O que é espiritual é para ser tratado no céu. Se Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo, e não importa quem é o nosso próximo, então nós devemos amar o nosso próximo. Não é a lei de Moisés que estabelece como nós devemos amar. Quem estabelece como nós devemos amar é o Espírito de Deus sobre nós. Amém? E o sacerdote olha, vê aquela situação, e a Bíblia diz que ele passa de, versículo 31, vamos lá. E de igual modo, também um levita. O sacerdote, vendo, passou de 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de. Quem é o levita? O levita representa aqueles que servem na obra do Senhor. O levita representa aqueles que tinham uma função de cuidar do templo. O levita representa aqueles que tinham uma função de apresentar o louvor, a adoração, mas que tinham a obrigação de limpar o templo, de trocar o pão, de ter o acolhimento, de oferecer o sacrifício. Olhe para quem está perto de você, diga para ele: o levita representa todo aquele que serve na obra de Deus. É impressionante que o levita, qual é a atitude do levita? Ele passa de largo. Nos dias de hoje o levita seria o quê? O diácono. Seriam os diáconos quando acolhem, quando recebem a pessoa. Quando ele vai chegando ali, chega e dá um abraço e diz: seja bem-vindo. Só que aquele levita, ele tinha um orgulho no seu coração: eu sirvo na obra do Senhor, eu não posso me contaminar, esse homem pode estar morto. Quantas vezes nós chegamos na igreja nos arrastando, precisando de uma mão amiga, precisando assim, simplesmente de um abraço, chegar ali na porta e uma pessoa estender a mão para nós e dizer: a paz do Senhor, a graça e a paz. Não me importa como é que você diz, o que me importa é que você faça. E quando a pessoa chega ali, arrebentada, escancarada, vazia, cansada, às vezes olha uma cara feia, às vezes olha um sistema de negação, às vezes olha dois diáconos conversando, batendo papo, falando de alguma coisa que não tem nada a ver, do futebol. Olhe para quem está perto de você, diga: a casa de Deus é o ambiente onde eu sinto a presença de Deus através dos meus irmãos. Nós estamos reunidos aqui, o Espírito de Deus está neste lugar, porque a palavra dele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estará. Mas a palavra de Deus diz que nós que servimos na casa do Senhor, nós temos a função principal. Qual é? O acolhimento, o serviço da obra de Deus.
O diácono tem que saber receber, acolher, dar carinho, abraçar. Os irmãos do ministério, do serviço, da obra, os diáconos, os auxiliares, os levitas, todos aqueles que têm função. Quando a pessoa chega na igreja, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser recebido, não importa como ele está vestido, não importa como ele vem, ele tem que chegar aqui e sentir, não uma pessoa passando de largo, se desviando dele, mas uma pessoa que se aproxima, que acolhe, que dá amor, que dá sentimento. Sabe por quê? Porque aquilo que ele não recebe na sua casa, ele vai receber na casa do Senhor, e aqui ele vai fazer a sua morada. Senhor. Mas nós somos hipócritas. E aí acontece algo. O samaritano, que não tem nada a ver, o samaritano que não conhecia a lei, que não aguentava os princípios, mas que tinha um coração muito mais inclinado para a verdade do que o sacerdote e do que o levita. O samaritano que apresenta do seu coração o verdadeiro amor. Ele olha para aquele homem e sente compaixão por ele. Preste atenção, olhe para mim. Ele olha para aquele homem e sente compaixão para ele. E ele deixa as suas funções, as suas obrigações. Ele deixa a sua tarefa, a sua responsabilidade para acolher. E eu quero dizer com você, quais são as atitudes daquele samaritano? Preste atenção. Olha as atitudes do samaritano. Primeiro, moveu-se de íntima com. Só que a íntima compaixão dele é repleta de atitude e de ação. Quem aqui já sentiu compaixão de uma pessoa pelo sofrimento de alguém? Alguém? Você já se sentiu na dor de alguém? Talvez você já tenha se sentido na dor, no sofrimento de alguém que está próximo a você, ou de alguém que você não conhece. Mas quantos estão dispostos a fazer alguma coisa para aliviar esse sofrimento? Aquele samaritano, ele se enche de compaixão, mas ele tem atitude. Diga para quem está perto de você a diferença entre o verdadeiro cristão e o que se diz cristão é que o verdadeiro tem atitude. Tem atitude, tem ação. Quantas vezes nós olhamos, vemos pessoas sofrendo, angustiadas, e muitas vezes nós podemos fazer alguma coisa, mas nós não queremos abrir mão do nosso tempo, nós não queremos abrir mão para nos envolver nos problemas dos outros, e dizemos: eu tenho muitos problemas. É o egoísmo que cerca. Jesus está voltando para buscar uma igreja pura, uma igreja verdadeira, uma igreja que se preocupa, uma igreja que trabalha pela evangelização. Nós não podemos perder o nosso espaço para os que estão lá fora, no mundo, enquanto a igreja está se blindando e se fortalecendo dentro dela, e não vai para a evangelização, e não prega mais a palavra. Lá fora existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas estão por aí, ajudando necessitados e pessoas que precisam. E a maior falha que nós, que nos dizemos cristãos, cometemos: criticamos os católicos, criticamos inúmeras religiões, criticamos o espiritismo, dizemos que somos salvos, mas na hora de agir e na hora de fazer alguma coisa, nos calamos. Observe, segunda atitude do samaritano: aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho.
Se eu for trazer para uma esfera espiritual e fazer uma conjectura para você, o azeite representa o quê? O Espírito Santo. O vinho representa o quê? Sangue de Jesus. Sabe o que aquele samaritano, na sua atitude tão humilde, tão simples, estava fazendo? Ele estava fazendo uma representação do Espírito Santo e do sangue de Jesus para salvar aquela vida que estava morrendo. É impressionante que muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis, recebemos apoio de pessoas que não são cristãos, de pessoas que não fazem parte da mesma fé. E às vezes os nossos irmãos que estão lado a lado conosco se distanciam, se escondem, se afastam de nós. Não sabemos onde eles estão. Mas a partir de hoje, eu quero que você tenha uma atitude diferente. A partir de hoje eu quero que você se coloque no coração o desejo de se importar com a vida daqueles que estão sofrendo, da vida daqueles que estão à margem, a vida daqueles que estão sentindo o peso da aflição do inimigo e adversário de nossas almas sobre as suas vidas. Quando eu, no dia 17 de abril, trouxe a oração da madrugada para esta congregação, no quadro, a primeira coisa que eu coloquei foi a oração pela nossa nação. Porque nós, igreja, temos o Espírito do Deus vivo em nós. A nossa igreja está presente, com força, atuante, na oração. E nós temos a obrigação de interceder pela nossa nação. Só que a palavra oração é uma palavra composta, orar e ação. Você está orando para a sua família ser salva? Quem está orando pela sua família, diga amém. Amém. Você está orando para que o seu trabalho seja uma bênção? Diga amém. Amém. Você está orando para que haja uma grande mudança na nossa sociedade? Diga amém. Amém. Então faça a sua parte. Tenha atitude. A velha aliança está morta. Ela não pode salvar. Nós vivemos pela graça de Deus. Nós estamos no tempo de graça. O samaritano aqui representa Jesus, que foi rejeitado pela antiga lei, rejeitado pelo sistema da sua época. Quantas vezes nós estamos rejeitando Jesus? Quantas vezes Jesus está batendo na nossa porta e nós rejeitamos? Por quê? Porque eu só quero Jesus se for da minha maneira. Eu só quero servir a Jesus se for da minha maneira. Eu não abro mão da minha liberdade. Eu não abro mão de fazer da minha forma. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Jesus sem você, Ele continua sendo Deus. Você sem Jesus, quem você é? Nós temos a oportunidade todos os dias de participar dessa salvação. Nós temos a oportunidade todo dia de fazer parte desta obra. Isso é um privilégio. Servir ao Senhor é um privilégio. Diga para quem está ao seu lado, servir a Deus na igreja é um privilégio. Viver num país que você tem liberdade para orar. Você sabe onde é que os chineses estão numa hora dessa? Está amanhecendo o dia. Já amanheceu na China. Estão se reunindo para orar de madrugada. Sabe aonde? Nas montanhas, nas cavernas, nas selvas. Porque se eles estiverem na cidade, eles podem ser presos. Um chinês, para ter acesso à Bíblia, ele tem que tirar uma carteira dentro da prefeitura da sua cidade. E ele recebe uma carteira. E é cortado vários benefícios que ele tem direito. Você quer ser cristão? Quero. Então a nossa religião, o nosso partido é a comunismo. Se você não quer ser comunista, você perde todos os privilégios que os outros têm. Você tem que trabalhar mais, você tem que se esforçar mais. E eles dizem, não tem problema. Muitos chineses, para ler a Bíblia, eles esperam um ano inteiro.
para poder ter a Bíblia 24 horas na sua casa. O pastor da igreja, a Bíblia que ele tem é acorrentada, é presa por uma corrente, para que ela não seja roubada. Nós vivemos num país em que nós temos liberdade. Nós vivemos num país em que nós podemos adorar. Nós vivemos num país em que nós podemos falar mal do nosso presidente, que nós podemos falar mal de quem quer que seja, até do pastor. Nós vivemos num país que nós temos liberdade de culto e adoração. Nós vivemos num país rico. Mas há uma coisa que precisa mudar nesse país, sabe o que é? É a igreja do Deus vivo. Ela precisa ser mais pujante, ela precisa ser mais atuante, ela precisa se importar, ela precisa agir. Eu e você temos que tomar uma atitude diante deste país, para que este país saiba que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, o samaritano é Jesus, o óleo é o Espírito Santo, o vinho é o sangue de Jesus. A hospedaria que acolheu é a igreja. As duas moedas representam representam o Antigo e o Novo Testamento. Ou, se você preferir, representam os dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Pega na mão de quem está ao seu lado, mas diga com sinceridade: eu me importo com você. Você é importante para mim. Diga: o seu lugar não é na mão dos salteadores. O seu lugar é protegido na estalagem do Senhor, a igreja. Aqui é um hospital para te recuperar. Aqui é um hospital para tratar a tua saúde espiritual. Fica de pé. Fica de pé.